Salve, salve, boa tarde, seja bem-vindo à nossa resenha esportiva aqui pelo Facebook do Diário da Região, a nossa segunda resenha de 2019. Estou aqui com os meus meninos hoje. Hoje é copinha, né? João Pinheiro, ó, molecada da base, tá aqui para bater um papo com a gente. E o Vitor Stock. A gente vai falar sobre o final de semana, a rodada da Copa... A Copinha 50, a Copa São Paulo de Juniores, o maior torneio de categorias de base do Brasil, que temos os times da região em ação e o Mirassol que está muito próximo de conseguir a classificação para a segunda fase. Como diria um amigo, tá com a unha da garra. É isso, Matão? Vai estar no texto amanhã. Você já cortou, né? lá. Estaria lá, mas você já cortou minha graça. Deu um Não, spoiler. mas 3-0 sobre o Atlético Goianiense, né? 2 gols do Giovani e 1 do William, o terceiro gol, o pessoal que acompanhou aí, um golaço. Deixou 3 jogadores no chão, assim, inclusive o goleiro. Mas essa copinha tá começando meio devagar, parece, né? Ainda não tem, assim, um grande destaque, um grande time, né? O próprio Corinthians, que sempre vem forte, já começou devagar. Ainda vai engrenar, acho que ainda vai engrenar. Legal. Bom, a gente vai falar já de todos os resultados dos times da região. Do Mirassol foi o que mais empolgou. Mas eu vou trazer aqui uma notícia, que não é uma notícia muito boa, que foi o falecimento na manhã desta segunda-feira do Wagner Violim. Ele trabalhou como gerente de futebol do Rio Preto nos últimos anos. Desde o ano passado ele estava afastado para cuidar da mulher dele. E em maio ele descobriu aí uma doença, um câncer, e vinha se tratando, lutando contra essa doença. Infelizmente ele não resistiu e na manhã dessa segunda-feira ele faleceu. O velório está sendo na cidade de Tanabi e ele vai ser sepultado lá mesmo no cemitério de Tanabi amanhã às 10 horas da manhã, na terça-feira às 10 horas da manhã. O Violim, além de gerente de futebol, ele acabou sendo treinador do próprio Rio Preto na Série A2 do Campeonato Paulista. Nas últimas rodadas ele participou como treinador. O Rio Preto não conseguia a salvação e ele estava ali, ele fez parte de todo o processo, desde a montagem da equipe, e fez também parte da montagem da equipe que conseguiu o acesso com o vice-campeonato da Série A3 do ano anterior, de 2016. E antes de chegar no Rio Preto, ele tinha trabalhado por 7 anos no Grêmio Catanduvense. E anteriormente também, ali nos anos 2000, ele trabalhou no América, onde ele foi gerente de futebol e também em uma ou outra ocasião acabou também sendo treinador à beira do gramado. Ele é de Tanabi, onde ele vai ser sepultado. Lá no clube da cidade, no Tanabi, ele trabalhou por muitos anos, foi conselheiro do clube. Então fica aqui o nosso pesar, nosso abraço à família do Wagner Violim. Falei hoje pela manhã com o filho dele, o Leandro. Pessoal muito sentido aí com o passamento dele. E a gente dá um grande abraço para a família aí, que tem força nesse momento. Ampliando também, na sexta-feira faleceu o Dirceu, né? Ex-ponto esquerdo do América e do Palmeiras. Foi revelado pelo Rubro aqui, fez parte da campanha de 1963, quando o América voltou para a primeira divisão, conseguiu acesso. E já foi vendido para o Palmeiras em seguida. Também fica o nosso abraço aí para um jogador que fez história com a camisa do América e relembrar o passado e ver essas pessoas que fizeram parte do esporte rio-pretense. Acho que é uma maneira de a gente manter vivo e valorizar o que a gente tem hoje também, né? Logicamente. A gente até o filho do Violim falava disso, que ele recebeu muitas ligações, porque o pai dele foi muito querido no meio do futebol. Foi sempre um cara muito sincero, verdadeiro, sempre ajudou bastante, ajudava as outras pessoas, generoso também. Mesmo estando trabalhando em um clube, ele dava força para pessoas fazer a mesma função que ele fazia em registro de atletas. Ele era expert nos sistemas de registro de atletas da Federação Paulista, CBF, sempre ajudando quem precisasse, né? Então fica o nosso abraço aí à família do Violim. Bom, o pessoal está participando aqui, já entrando na resenha. O Odair Teixeira está perguntando os resultados da Copinha. O Carlos Menezes está dando os parabéns pelo programa. Muito obrigado, Carlos. Participe com a gente aí, mande seu comentário, faça sua pergunta. A gente está falando de futebol regional, começamos a falar da Copinha. Vou falar de reforço que teve o Votuporanguense para a Série A2, anunciado já na manhã de hoje. Nós temos fotos aí, né, Gabriel? 2 reforços apresentados pelo time de Votuporanga para a Série A2. Esse daí na tela é o Cristiano, que é atacante, estava jogando no futebol da Tailândia. E este é o goleiro Jordan, que estava no Red Bull Brasil e está emprestado ao CAV. Ele chega para ser uma das opções. A gente sabe que lá o Paulo Roberto era o titular e o Bruno Pianissola, que entrou na fase final da Copa Paulista como segunda opção.
E tem mais 2 goleiros da base. O Thales, que foi aqui do Rio Preto, foi da base do Botafogo de Ribeirão, e o Zé Eduardo, só que os dois aí, aliás, são 3 goleiros, né? O próprio Paulo Roberto está em fase de recuperação ainda, por conta daquela lesão que ele teve. Então, por isso, foi contratado mais um goleiro aí, um 5º goleiro para fazer parte desse elenco. Em contrapartida, deixou o Votuporanguense o lateral Sávio, né? A gente até fez matéria com ele, foi referência do Votuporanguense na lateral direita, foi negociado com o Coritiba, vai jogar a Série B do Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil, Campeonato Estadual, né? Um belo de um jogador também. É aquilo que a gente vinha falando na Copa Paulista, o Cave vai perder esses jogadores para grandes times, né? Eu ia acabar de falar isso. É para saber que quem, assim, porque vão vir buscar. Ainda tem bastante gente lá, né? O Ricardinho tá lá, o Bruno Baio. Ainda tem parte do elenco que ficou. Mas já tinham perdido na semana passada o Matheus Destro, né, pro Figueirense, agora perdeu o técnico o Sávio, o próprio técnico que foi pro Atlético Paranaense, vai disputar o Campeonato Paranaense com a equipe sub-23 do Atlético. Só lembrando, negociações dos laterais, negociações que envolveu dinheiro, teve retorno financeiro para o Votuporanguense. Inclusive hoje o Gatti, gerente de futebol em entrevista, disse que essa é a política e a filosofia do clube. Criar ativos e fazer com que ele tenha investimento financeiro, retorno financeiro para manter sempre uma equipe competitiva. Campeão da Copa Paulista, já 2 jogadores do time profissional negociados. Antes disso já tinha negociado alguns jogadores da base. Então, o Votuporanguense mostrando que está organizado e está com a filosofia de trabalho bem definida, né? Fora o Caixa que vai entrar por conta da Copa do Brasil 6 de fevereiro, né? Contra o Ipiranga do Rio Grande do Sul. A cota lá, manter essas finanças equilibradas para trazer reforço visando o acesso, né? Começar a Série A2. E bem interessante também, porque eles estão visando um lugar que precisa de reforço. E também é só olhar para a copinha que tá tendo agora. Se for legal, chama o moleque para subir. É muito eles bacana. têm jogadores bons ali. O Lucas Anselmo, que é o zagueiro do time da copinha, já estava no profissional esse ano e vai continuar no time para a Série A2. Empatou 1-1 com o Trem, deixou escapar a vitória no sábado. Mas assim, o Votuporanguense fez 2 gols na copinha, 2 golaços. Um de fora da área na estreia e outro que foi um gol olímpico, que eu até brinquei na redação aqui, que foi um gol olímpico feio. Se vocês chegaram a ver o gol olímpico do Cave, não foi aquele gol olímpico Petkovic no Maracanã, aquela coisa linda. Mas não foi na gaveta, mas foi um gol olímpico. Entrou. Entrou. Só gol bonito no Cave na copinha, cara. E agora, para a questão da classificação, tá próxima também, né? Sim. Um empate. Aliás, todos os times aqui da região têm possibilidade de classificar. O Votuporanguense ficou por um empate, é isso? Sim. Empate. Depende Legal. só de si. Todos dependem só de si, na verdade. Né? Nenhum vai ter que ficar torcendo. Se vencer, tá garantido. Mas alguns precisam, por exemplo, se perder, ainda consegue entrar dependendo de alguns resultados. Mas todos se vencerem, estão classificados. Legal. Você falou do Mirassol 3-0. Teve um menino que brilhou lá, foi o Giovani, né? Fez 2 gols. O Giovani fez 2 gols, 17 anos. O registro dele para saber a idade, né? Porque a copinha é sub-20, sub-19. Se era um cara mais experiente. Por exemplo, tem o Guilherme Castilho, né? O jogador Mirassol, o volante Guilherme Castilho, mesmo sendo da base, ele já é um cara bem rodado, né? Já disputou o Copa já está no profissional, disputou o troféu do interior, né? Bem experiente. Procurar para ver o Giovani, tem 17 anos, cara. Fez 2 gols. Ó, essa jogada aí é da insistência, né? Mas eu acho que faltou um pouco de colaboração, dava para ter definido antes, né? Ela só foi definida depois, mas o ímpeto aí é um time que joga com uma velocidade muito grande, ó. Conseguiu fazer os 2 gols. E 2 gols de 9, né? Aquele jogador que fica ali para pegar a sobra, igual ele fez no primeiro gol, e o segundo para colocar para dentro, né? Aí o terceiro gol foi o belo gol que ele deixou 3 jogadores no chão. Esse foi o William. Olha isso, cara. Você jogava assim com o tio Alex ou João Pedro? Jogava. Igualzinho o técnico aqui do lado. Ficava parado, olhando a bola. Eu acho que não. Eu acho que com o tio Alex, se você tivesse jogado assim com o tio Alex, você estava jogando num time grande. O time do Diário aqui é enorme, velho. O Raul tinha até comentado antes do jogo que sabia bastante sobre o Atlético Goianiense, que era uma equipe de qualidade técnica, que tinha um meia técnico, os pontas velozes e tudo mais, mas parece que não foi páreo pro Mirassol. Legal. Ó, só para
passar a classificação aqui, o grupo do Rio Preto ficou no 0-0 com a Chapecoense, o segundo empate, já tinha empatado 1-1 na estreia contra a equipe do Penapolense, agora está assim a chave. O São José está classificado com 6 pontos, né? Venceu os 2 jogos, 6 pontos classificados. O Rio Preto é segundo com 2, enquanto Chapecoense e Penapolense têm 1 ponto cada. Ou seja, esses 3 times na última rodada vão brigar pela vaga. Com o Rio Preto pegando o São José, que na teoria, por já estar classificado, é o time mais forte da chave. Muito time Dá da Copinha, ou não dá? Muito time que já está classificado na Copinha fala que vai nessa última rodada poupar jogador. Sim. Porque mesmo sendo moleque, vamos combinar, É joga uma a cada rotina, 2 dias. é, Além de jogar, joga no sol do meio-dia, ou então na chuva do meio-dia, que Pois o próprio é. jogo do Santos, não sei se vocês acompanharam no fim de semana, não dava pra jogar bola, parou, acho que ficou parado 40 minutos, só depois conseguiu, a bola não andava, era só chutão. Então assim, pode ser algo que ajude o Rio Preto, mas o Túlio conversando com a gente hoje falou que assim, o time chega, mas não consegue finalizar, não consegue converter em gols, finalizações e chegadas que tem no contra-ataque, e escapou de uma derrota por conta da defesa do Matene, que pegou um pênalti no finzinho do jogo também contra a Chape. Poderia ter sido pior, né? A situação poderia estar mais complicada para o Rio Preto, que busca se encontrar aí com 2 empates. Legal. No grupo Lembrando que ano passado foram 3 derrotas, né? Foram Ano 3 passado, e na nenhum primeira gol fase, marcado, na né? primeira fase do ano passado. Oswaldo Cruz, lá no grupo de Oswaldo Cruz, Mirassol e Legião estão com 4 pontos cada um, Oswaldo Cruz e Atlético Goianiense 1 ponto. Ou seja, a rodada final na quarta-feira, Mirassol e Legião se enfrentam precisando de um empate. Será que rola um jogo de compadre ou não? É o primeiro jogo da rodada, do grupo. Se fosse o segundo jogo, eles já iam jogar com a faca entre os dentes e ia saber quem precisava. Mas o primeiro jogo da rodada, cara, do grupo, o outro jogo vai ser às 4. Então, né? É difícil. Vai ter um jogo. Um empate. Pode ter jogo de compadre ou não existe isso no futebol? Não, existe sim. Falar que não existe jogo de compadre, existe, mas... Legal. Ó, no grupo do Votuporanguense a gente ficou por um empate, porque o Inter tem 6 pontos com 2 vitórias, está classificado, vai enfrentar o Votuporanguense, que tem 4, precisa de um empate também para avançar. Então é outro jogo que pode, apesar de o Inter não ter essa necessidade de fazer um jogo de compadre, né? O Inter já está classificado. Votuporanguense precisa ao menos do empate. Trem e Batatais, né? O Trem tem 1 ponto, Batatais não pontuou ainda. Lembrando que se o Batatais vence o Trem, o Votuporanguense está classificado da mesma forma. Então, há grandes chances dos 4 clubes da região passarem a segunda fase da Ia Copinha. ser muito, muito legal. Lembrando que ano passado passou o Mirassol, passou o Novo Horizontino. Eu não lembro do Cávio, vocês conseguem lembrar? O Cávio passou também. Passou também. O Mirassol e o Novo Horizontino eu lembro que caíram na segunda fase. Sim, sim. Você lembra do Votuporanguense? E caiu na segunda Caiu na também. segunda Caiu na também. Então os segunda 3 e o Rio Preto tinha ficado na primeira, né? Legal. Bom, é isso aí. Esse um resumo rápido aí de como está sendo a Copa São Paulo de Juniores. O João Pinheiro veio aqui com a missão, porque desde semana passada ele está garimpando e está buscando tudo sobre o mercado da bola. Quem chegou nos times, quem chegou no São Paulo, quem chegou no Corinthians, quem chegou no Palmeiras, Nossa. quem saiu do Loucura, Santos. Loucura. Muita coisa, João? Muita novidade? O Galvão já diria, quem é que vai? É que Quem é que sobe. vem? Vou pedir pro Gabriel colocar o slide pra gente rapidinho. E cara, você vai ver que vai ter muito São Paulo. São Craque, Paulo pra mim, Birubiru. tá? Não é o que jogou no Corinthians, tá? Aliás, a gente até salvou aí, queria dar pro pessoal do Novo Horizontino, que o Carlinhos, que foi revelação da Copinha do Corinthians, tá jogando lá. E Na verdade, antes dele ser revelação na Copinha do Corinthians, ele foi jogador da base do Novo Horizontino, Sim, né? Ele foi tá da voltando base. pra casa, né? foi bem bacana também. Foi emprestado pro Oeste, acabou que não armou muita coisa não. Fez só 2 gols lá. A gente vê a volta do Profeta, terceira vez que o Profeta vem pro São Paulo. o Matheus Foi Santos, apresentado moleque, hoje, né? Foi. E Esse é o Matheus Santos. O São Paulo que tá com conversa com o Pato. Tá? Então a diretoria de Meu São Paulo Deus. contratando muito e muito bem. A gente vê o Bozelli, peça que faltava no Corinthians, centroavante, área que ficou na cadência no ano passado, cada vez caindo mais. O Pablo, pra mim, foi a melhor contratação da janela, que joga muito, só foi um pouquinho O São salgado, Paulo né? trouxe o Wagner Mancini também pra Sim, atuar fora, sim. né? Ramiro, volante, mais um pro Corinthians, não sei o que o Corinthians tem com volante. Daqui a pouco abre lá a Fórmula 1.
O Jorge Sampaoli foi a pra principal e única contratação do Santos. É pra fazer Rapaz, São aquele Paulo jogo deve tá com amarrado. dor de cabeça, Nossa. já deve estar com dor de cabeça. Nem Sidão chegou. saiu, foi Thiago pro Goiás. Volpe. Thiago Volpe chegou também pra entrar no gol do São Paulo, pra brigar com o Jean. William Farias, volante que jogava no Vitória, chuta bem de fora. Então, só contratações. A gente acabou falando do Palmeiras. O Palmeiras contratou o Matheus, que a gente mostrou ali, o volante que jogava no Botafogo. E, pra mim, uma das melhores contratações também, o Zé Rafael, que jogava no Bahia, mano. Hazard do Brasil. Ó, que comparação, hein, João? Não sei se você já chegou a ver um vídeo do Hazard falando: Ei, Zé Rafael, tamo junto. Vamos mandando um abraço aí, que isso é João, evidente. E agora é o seguinte, né? O Palmeiras já tinha 2 times fortes. Agora tem 5. Agora, favoritaço para todos Cara, os títulos. muito bacana, né? muito... O Corinthians que se recupera de um E elenco fraco eu tô nesse impressionado ano passado. também, o Corinthians parece que contratando melhorou. bem. Estão indo em busca do Gil, zagueiro que jogou naquele 2015, também junto com o Felipe. E... Queriam o Castanho, não deu certo? queria o Castanho, mas o Castanho acabou ficando lá no Vasco. Teve uma treta lá dele falando que não tinha o salário dele, mas o Vasco conversou com a gente, ficou. E agora o Carille falou que não descarta jogador, vai de novo dar um voto de confiança no Danilo Avelar. Tem também o Carlos Augusto, moleque da base, que joga bem, já entrou, até quando o Danilo Avelar estava naquela fase meio mal, aquela fase que foi o ano inteiro. O treinador Durou chega 12 e vai meses. dar voto de confiança pra todo mundo, É. né? 2 Ah, mas a gente jogos, conhece o 3 Carille, né? jogos, o cara não desce pro ataque. O cara não cruza a Carille- bola na área, não serve mais, trocou. Pronto. O Carille Assim que funciona. É que sempre colocou o Romero aquela vez de centroavante, fez 6 gols em 3 jogos. Então, vamos ver como que vai ser. Vai empolgar. Quem assim. sabe ele- Pepe Carille. Quem será? sabe ele Certo. vai dar um de Chicão Regueira e colocar um volante no ataque e dê sorte igual deu o Rio Preto. Né? No futebol feminino ano passado, tô falando porque a Lelê, Olha o gancho, o ano que vem a Lelê vai jogar no futebol chinês. Olha ela aí comemorando gol pelo Rio Preto, ela que disputou o campeonato paulista e brasileiro pelo Rio Preto no ano passado, ela fez 29 gols, 18 pelo Campeonato Paulista, foi artilheira do Paulistão, e 11 gols pelo Campeonato Brasileiro. Foi um dos destaques do brasileiro, compondo a seleção do Campeonato Brasileiro, e conseguiu ser negociada aí, vai jogar na China. Na verdade, ela já tinha rompido o contrato com o Rio Preto, né? O clube não tem compensação, não é como o masculino que tem a compensação financeira de transferência. É para existir isso, mas isso eu acho que só vai ser possível quando tiver mais bem estruturado o futebol feminino. Ela já tinha vencido o vínculo dela com o Rio Preto, ela assinou com esse time chinês, o Changchun, que é o mesmo time que jogou a Darlene. Espera aí que o meu chinês é fluente. Fala de novo? Changchun. Tá? Ela é o mesmo time que a Darlene jogou em 2017. E ela está indo para lá agora para ficar por um ano. E em caso de sucesso e ir bem, há a possibilidade de renovação. Então, parabéns para a Lelê, que está indo jogar na China, vai ganhar o dinheirinho dela lá, fazer a vida dela, merecedora. Foi uma invenção do Chicão, né, que era volante, foi pro ataque e arrebentou. Outra jogadora que fez parte do elenco do Rio Preto no ano passado e tá de casa nova é a zagueira Di, que a gente destacou aqui, muita raça, muita vontade de jogar em todos os jogos. Ela assinou com o Corinthians e se apresenta no dia 13 ao Corinthians, que é o atual campeão brasileiro. Então tá indo pro melhor do Brasil. Né? Aliás, esse ano todos os times vão precisar ter pelo menos a base de ter um futebol feminino. E vai ser obrigatório. E a CBF já até falou, e muito bacana essa iniciativa. Apenas, são acho que 7 times que tem pelo menos o futebol feminino. Outros, o Palmeiras, por exemplo, não tem nem a base, por exemplo. Não, o Palmeiras inclusive está negociando com o Valinhos, que foi parceiro da Ponte Preta nas últimas 2 temporadas. Está negociando para ser o representante do Palmeiras no futebol feminino. Bem bacana isso. Tem muito essa terceirização, né? Com o rompimento que houve entre Rio Preto e a família do Chicão Regueira, que a gente sabe que eles, quem comandavam o time e dirigiam a equipe há 10 anos em parceria com o Rio Preto, que fornecia a camisa, a marca, com o rompimento dessa parceria, a equipe da Doroteia, que é o Realidade Jovem,
está procurando parceria e deve acertar nos próximos dias com algum clube para disputar Campeonato Paulista e Campeonato Brasileiro. A negociação, a Doroteia não quer revelar o nome dos clubes por enquanto, mas pelo menos 3 equipes demonstraram interesse e tem negociação para que ela seja parceira e vista a camisa dessas equipes no Campeonato Paulista e também Campeonato Brasileiro. Então a gente fica aguardando essa definição. Ô Zé, só sobre a Lelê, lembro que teve um jogo que eu fiz, cara, que ela fez 3 gols e ela não parava de atacar e ter sede pra fazer mais. Assim, não conheço o futebol feminino chinês, mas ela deve voltar com 150 gols na temporada aqui, igual a Darlene em Portugal. Deve fazer gol pra caramba lá. Então, ó, conversando com o pessoal aí, disseram o seguinte, que o futebol feminino lá na China, o pessoal prima muito pela velocidade e rapidez. E a Lelê é uma jogadora muito de força. Então, até acham que tipo, ela vai ter que se adaptar a essa condição. Né? A Darlene esteve lá e ela disse que é muito disso. Eles exigem muita parte técnica e velocidade. Então, vamos ver o que acontece. A Raquel, que é da seleção brasileira, foi da seleção brasileira, quando jogava nesse mesmo clube, acabou sendo reserva por opção do pessoal lá. Então, vamos aguardar, mas toda a sorte do mundo que a Lelê consiga repetir os gols e, assim, dela. Quando surge uma oferta do exterior, tem que ir. Porque o futebol feminino no Brasil ainda, né, caminha, ainda não tem salários exorbitantes. Verdade. Tem a chance de ganhar em moeda estrangeira, que é muito mais valorizada que o real. Com certeza. Tem que ir embora, tem que ir embora. E vai para lá para ganhar um contrato de 10 mil dólares, de 7 mil dólares, já é um salário que nunca seria feito aqui no Brasil, que a gente sabe que uma jogadora para rachar, que está ganhando muito dinheiro aqui no Brasil, ganha 15 mil reais por mês. Né? Então é diferente, é uma realidade diferente. O Marcelo Schaffhaus está participando aqui, o nosso parceiro de redação, dizendo que o Corinthians feminino está montando o time do Rio Preto, campeão em 15, e 16 e 17, né? Eu ia comentar isso. Levando a Di, né? Já tem lá a Milene, tem a Adriana, né? A própria Karina, que fez parte do time lá de 2015, né? A Pardal, ele está falando, a Pardal passou um pouco antes também aqui pelo Rio Preto. Bom, é isso aí. João, você deve estar com a sede, mas com a vontade de falar de NFL. Nossa, hoje vai. Porque eu tô segurando ele umas 3 semanas já. Umas 3 semanas que ele quer falar dos playoffs da NFL. Começou. Vai lá, João. Sério, arrebenta, João. Agora é aquele momento. Tá definido, João. Close no João, porque agora você vai se perder entre as palavras, amigo. Cara, desde a semana 17, a gente viu Colts e Titans era vida ou morte. Quem ganhava ali tava dentro, quem perdesse. E foi muito bacana porque a gente já viu que o Andrew Luck voltou com tudo depois da lesão que ele teve no ombro no ano passado, perdeu o ano inteiro. E, cara, pra mim, vitória fácil dos Colts, fácil, na casa dos Texans, rival de divisão, ganhar fora de casa em playoffs é difícil. Agora imagina dentro de um rival de divisão, seria como se fosse um Palmeiras e Corinthians, na casa do Corinthians, Palmeiras passasse de lavada, uns 4-1, por exemplo, sem dar chance pro Corinthians. Então foi realmente algo surreal, ninguém estava esperando, porque os Texans com uma defesa muito boa, J.J. Watt com vários sacks na temporada, só que a linha ofensiva dos Colts foi dada pro vinho. O ano passado era pior e esse ano é melhor. Então, o general manager dos Colts fazendo um draft perfeito, pegando o Quentin Nelson, que pra mim vai ser o Rookie of the Year, dependendo se não for o Saquon Barkley ou o Baker Mayfield. Então, tem que ver bastante disso. Pra mim, Colts fácil. Depois a gente teve, no segundo horário, Cowboys e Seattle. Cowboys destruindo no jogo terrestre. Parabéns para a defesa dos Cowboys. Parou o melhor time que corria com a bola na NFL. A gente tá vendo aí o Ezekiel Elliott, esse cara destruiu com 130 jardas terrestres. E tem beleza também, né? Não é só um rostinho bonito no futebol americano. Seattle pecando muito no jogo terrestre. A gente sabe que é a principal arma deles. Só que um time que tem Russell Wilson, Doug Baldwin, Tyler Lockett, cara, tem que passar a bola. Só foi passar a bola faltando 5 minutos no quarto quarto. Não teve um play action até os 10 minutos do terceiro quarto, mano. Não é possível que o Pete Carroll não pediu pro Russell Wilson fazer um play action. E depois que fez o play action, adiantou. Deu um passe lindo pro Doug Baldwin, depois outra recepção espetacular pro Tyler Lockett. Só que no fim do jogo, o jogo lá ganha pros Cowboys. Então,
parabéns pra defesa dos Cowboys, que agora vai pegar a pedreira, vai pegar os Saints. Eu ia falar, você tinha a definição dos playoffs, né? Sim. Como que tá esse cruzamento? Quem vai pegar contra quem? Então, agora vai ser Saints e Cowboys na NFC. E também tem, Eagles e Saints, Cowboys e Rams. Cowboys vai pegar os Rams, também vai ser pedreira, só que eu acho que é menos pior que pegar os Saints, porque Saints tem Drew Brees, não tem como. E, cara, falar também dos Eagles rapidinho, ontem, eu até cheguei falando pro pessoal da redação, falei pra você, falei pro Vitor, mostrei pro Rodrigo, pro Bruninho, o que o kicker dos Bears fez, mano, Cole Beasley, o Cody Parker, que dó, mano, um field goal de 40 jardas, ele chutou, a bola bateu na trave do lado e na de baixo não entrou, Tinha acontecido mano. isso já? Nunca tinha acontecido de bater em Duas traves e... De errar o field goal pra ganhar o jogo, sim. Até contra o Seahawks em 2015 na NFC contra os Vikings. Só que, mano, que dó em casa. Nossa, muito triste. Ele quase chorando no campo, o técnico incrédulo. É meme nos Estados Unidos. Ah, é pior que foi, mas Com certeza. não merecia, cara. Os Bears com uma defesa sensacional, velho. Khalil Mack, pra mim, podia até estar na disputa aí do MVP. Mano, que dó, sério. Foi uma das partidas mais tristes que eu já vi na NFL. E pra fechar, a gente teve Ravens e Chargers. Ravens muito mal, Lamar Jackson pra mim, pipoqueiro. Foi Ô, lá. louco, você tá Não, falando isso, não, ó, foi tá muito pipoqueiro. peitudinho, hein? Foi pipoqueiro. Popcorner. Agora você vai falar dos meninos do Vyers assim, ó. Aqui que você vai apanhar. Vai. Cara, Quero o ver, Lamar você vai ter Jackson- que acompanhar o futebol americano em Rio Preto. claro. Não é só NFL não é só Nutella Raiz, não, vai ter que vamos ver pegar raiz. o raiz também. Aliás, falando em raiz, o começo do jogo foi bem raiz, mas um raiz bem ruim, viu? O Lamar Jackson sofreu 2 fumbles, um do nada e o outro do vento. Então, foi surreal, foi praticamente ele Você tava já com a aprendeu o bola que e é caiu. fumble, Vitor? Não aprendi, não faço ideia, tô só ouvindo. Vai, João. Momento glossário, Fumble é vai. quando algum jogador tá com a bola e a bola cai. Leva um teco, Nem com o teco, não e a precisa bola ser cai. teco. Não precisa ser teco. Ele tava só- Perdeu a bola. Perdeu a bola, acabou, é fumble. Quem recuperar a bola viva. Quem pegar, pegou. Beleza? Certo, mas geralmente Vamos vem ficar seguido. Geralmente vem com fumble. Quem Com pegar, fumble não, pegou, com vem teco. seguido com teco. É bem comum vir com teco. né? Aliás, seguido não, né? O teco vem antes, aí a bola cai. é. E... Eu tô virando um espectador Ele assíduo falou do que até futebol março de americano, tá? 2022 ele tá- Eu vou ficar um especialista você falou pra também. Mim, quando o Tom Brady jogar, eu quero ver. Eu quero ver a final. Não, Quero ver. final é só 3 de fevereiro. Enfim, rapidão, pra acabar. Os Chargers jogando bem, pegando a melhor defesa da NFL. E vai dar trabalho pros Patriots, viu? Defesa dos Patriots sofrendo muito no jogo terrestre, jogo aéreo também tá pecando. Só que a gente sabe, cara, Tom Brady nos playoffs, o cara é um monstro. Ele acorda, foi um dos piores, o pior ano Ganha um dele beijo da NFL. Gisele e aí tudo vai bem. Não tem como, né? Esse ano foi o pior dele na temporada regular, só que a gente conhece o cara nos playoffs, né? Não tem como. O gigante acorda e ninguém segura. Legal. Bacana, gente, ó. Pra finalizar a nossa resenha, só queria que o Vitão falasse e desse aí, porque tá tendo jogos treinos das equipes da região e a gente teve no sábado o encontro do Novo Horizontino com o Rio Preto. Há uma expectativa muito grande no Rio Preto desse ano, time montado pelo Catanossi, que tá quebrando a cuca para um lateral direito, né, Vitão? Tá quebrando a cuca que perdeu, né? O Gabriel Inocêncio. Não agradou? Não agradou e o Renan também teve Acho problema. que não chegou a acerto financeiro. Então ele perdeu os 2 titulares, jogou o Felipe. Vou até ao longo da semana ter que conversar com o Catanossi se ele vai sair como titular ou não na estreia, né? Que por enquanto não tem o lateral direito contratado de ofício para a Série 3, né? Tem o João Kleber, que é o garoto da base, Isso. né? E tem, parece que um volante Iago, também, o que Iago, pode jogar lá. que faz a função. Rio Preto perdeu por 3-2, né? Ganhou o primeiro tempo com os titulares 2-1. No segundo tempo tomou a virada 3-2. Fizeram um gol do Novo Horizontino, o Christopher, o Cléo Silva e o Edson Silva. Edson Silva xerifão que trocou o Mirassol pelo Novo Horizontino, né? Jogou os últimos 2 paulistas pelo Mirassol, agora está no Novo Horizontino. E antes o Novo Horizontino tinha empatado com o Noroeste de Bauru por 1-1. No sábado o Rio Preto faz o quarto teste contra o Mirassol. Só vamos confirmar se vai ser no CT ou se vai ser aqui em Rio Preto. No Anisadade. Mas é sábado pela manhã. Rio Preto que venceu 3-1 Catanduva no primeiro jogo treino. Segundo jogo treino empatou com o Patrocinense 1-1. Agora perde 3-2 para o Novo Horizontino. E estreia dia 19 contra o Batatais, um sábado, às 16 horas no Anisadade. É isso aí, e nós estaremos lá. Tá chegando ao fim a nossa resenha aqui pelo Facebook do Diário. Só deixa eu falar, rapidão. Pera aí que já tá dando o horário, eu só tenho que avisar uma coisa. Avisa. Neste mês de janeiro nós só teremos resenha na segunda-feira, tá? Esporadicamente, segundas-feiras a resenha aqui pelo
do diário. Rápido, que já deu meia hora, senão eu vou cortar esse microfone. Fim de semana, assiste esse fim de semana. Se você não acompanha muito, esse fim de semana vai ser sensacional. Os 2 melhores times das 2 conferências vão entrar nos playoffs. E assiste Patriots e Chargers, que vai ser um jogão. Pode deixar. Esse Legal. fim de semana. Cara, ele falou igual aquela produtora do Ratinho lá, né? É sensacional. Você conhece. Conheço, produtor Tá da- vendo? É aquela Falta de moça que tem um conhecimento. rabo de cavalo Aquela que também? trabalhou com o Que tem um Faustão rabo de cavalo, né? Gente, um abraço. Até segunda-feira que vem com mais uma Joia, resenha joia. aqui. Um abraço. Joinha. Até lá. Você falou um abraço? Um abraço. Nossa, velho. Depois eu solto aí o que tá acontecendo na balada, certo?